Você poderia se apresentar um pouco? De onde o senhor vem? Há quantos anos de ordenação? E qual o seu trabalho principal agora? Sou o Padre Jaime Coimbra do Nascimento, missionário do PIME, natural da cidade de Maués, no Amazonas, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, uma das paróquias da Diocese de Parintins. Brevemente, você poderia contar para nós sua história vocacional? Venho de uma família numerosa, cristã, nós éramos 14 irmãos, hoje nós somos 11, e foi no seio dessa família, através dos meus pais, dos meus avós, que recebi o primeiro chamado que é a vida, o dom da vida, onde eles me ajudaram a entender este dom. Depois fui batizado, crismado, e foi no seio da minha comunidade cristã, na minha paróquia, que recebendo o dom da fé, descobri que esta fé só tem sentido se dedicada por uma causa nobre, no caso meu, ser missionário. Hoje tenho quase 21 anos de padre. No dia 4 de setembro farei 21 anos de ordenação sacerdotal. Vividos assim, os primeiros 6 anos como animador vocacional missionário, ajudei muito jovem no discernimento vocacional aqui no Brasil. Depois eu fui à Guiné-Bissau, destinado como missionário, ali vivi plenamente a minha vocação missionária no arquipélago dos Bijagós, num país chamado Guiné-Bissau, África. Depois eu fiz mais 6 anos como membro da equipe de formadores da teologia lá em Monza, do PIME, uma comunidade de 50 jovens, provenientes de 16 nações. E hoje estou no Brasil Sul, na Arquidiocese de Londrina, trabalhando a serviço do PIME, sempre na animação vocacional missionária, já com passaporte para voltar à missão da Guiné-Bissau a partir do próximo ano, em março. Qual lembrança ou experiência no seu caminho que ajudou e incentivou você a decidir a ser missionário além fronteiras? Na idade de 15 anos, na minha já juventude, estava me preparando para o sacramento da Crisma, e o título do livro daquele ano era o Sacramento da Crisma, o Sacramento da Decisão. Já o título, o tema do livro era uma provocação para nós crismandos. Então, na preparação da Crisma, num dia de sábado, uma irmã missionária da Imaculada, a irmã Aparecida, chegou na nossa turma e perguntou se os catequizandos queriam ser auxiliar catequista na nossa paróquia. Disse, depois de 8 dias venho para receber a resposta. Eu pensei, rezei e logo depois dos 8 dias respondi, eu gostaria de ser catequista auxiliar na minha paróquia. E ali tive a oportunidade, a graça de conhecer também os missionários do PIME, que trabalharam em Maués, dedicaram quase 50 anos na minha paróquia. E no contato com as irmãs missionárias da Imaculada PIME e com os padres missionários, no modo de eles viverem, de se dedicarem a nós lá em Maués, na nossa paróquia, o testemunho deles sempre me fascinaram. Depois também o início do caminho de compromisso dentro da minha comunidade como catequista, o contato com as crianças, com os adolescentes, os jovens, e também com as famílias, me ajudaram nesse discernimento de escolher a vocação missionária. Então posso dizer que a minha vocação é fruto de uma experiência cristã vivida dentro do seio da minha comunidade como catequista, é fruto de um testemunho de padres e irmãs missionárias que lá trabalharam, e é fruto também da comunidade que rezou para que essa vocação fosse realizada. Então essas foram as experiências significativas para mim que na idade de 15 anos me ajudaram, e com 18 anos entrei no seminário e fiz 9 anos de caminho para, de fato, discernir de maneira bem profunda esta vocação, e fui ordenado no dia 4 de setembro de 99, lá em Maués, e percebi a própria que a vocação não era só minha, era uma vocação da comunidade de Maués, com a participação de
quase 3.000 pessoas na ordenação, envolvimento também. Então, é uma vocação que eu acolhi e hoje me sinto a expressão missionária da Diocese de Parintins, da paróquia de Maués, por que também não dizer do Amazonas e do Brasil, lá na Guiné-Bissau, na África. A vida é missão. Esse é o tema do próximo mês missionário em outubro. Nós do PIME temos esse carisma de ser missionário Adam Vita, missionários por toda a vida. O que significa para você oferecer a própria vida para a missão? A vida é missão. É uma das citações de Papa Francisco, que ele tem sempre citado que a vida é missão, a igreja deve ser uma igreja em saída. E o PIME, dentro da Igreja Universal, é esse instrumento no mundo inteiro que Deus chamou há 170 anos, que estamos completando esse ano, para ajudar a igreja a descobrir a sua missionariedade, a sua vocação missionária. Por isso, a vida é missão significa já do ventre materno, quando a nossa mãe nos concebeu, começou a nossa missão lá intrauterina, dentro do ventre materno. Mas para ser uma pessoa, direi, que dá sentido à sua vida, foi necessário ter um corte umbilical, a gente chama. Foi a partir dali que começou a nossa vida. Por isso, eu direi, é necessário se nutrir do amor da mãe, do amor de Deus, mas é necessário também sair do ventre materno, cortar esse cordão umbilical e esse corte nos dá passos significativos para dar sentido à nossa vida, né? Nós, missionários do PIME, nós direi, o nosso carisma se define em 4 palavras: missionários enviados por Deus, fora da própria pátria, eu como brasileiro na Guiné-Bissau, na África, entre os não cristãos, porque na maioria das nossas missões a gente está em países que ainda não conhecem Jesus Cristo, juntos por toda a vida. O que significa para mim esse juntos por toda a vida? Eu acrescentaria por toda a vida e com toda a vida. Significa a partir do momento que você abraça uma vocação, seja ela qual for, também a missionária, sobretudo a missionária, você tem que colocar toda a tua vida dentro dessa opção que você fez, a tua inteligência, a tua força, o teu amor, a tua paixão. Por toda a vida significa também dedicar naquilo que você está fazendo toda a tua vida, sem reserva, num amor incondicional a Jesus Cristo e às pessoas que Ele te coloca na tua vida, no teu caminho. Isso significa para mim por toda a vida. Para nós do PIME, toda a vida significa também quando você for na missão, no meu caso na Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau passa a ser a minha pátria, a minha família, passa a ser a minha pátria de adoção. Tanto é que alguns missionários até desejam morrer na própria missão onde está, né? Então significa também isso, se identificar com aquele povo ao ponto de ser um irmão deles, né? Isso significa para mim por toda a vida. Se Deus me der a graça, no retorno da Guiné-Bissau, de ficar lá por toda a vida até que Ele me chame, serei muito grato a Deus. Se não for, a gente volta também para o Brasil para viver a minha velhice aqui, né? E ser enterrado por aqui, né? Mas isso significa para mim por toda a vida isso, né? Toda a vida e com toda a vida, né? Não viver superficialmente essa vocação. Como podemos despertar, animar as nossas paróquias, comunidades e principalmente os jovens para serem missionários e missionárias até além fronteiras? Eu parto da minha experiência, como eu dizia, eu descobri a minha vocação missionária me envolvendo na minha paróquia a partir da minha crisma. Então uma pessoa que começa a dar um tempo da sua vida, no final de semana, à sua comunidade e dá sentido à sua fé, porque a fé ela se enriquece doando, falou São João Paulo II numa jornada mundial da juventude nas Filipinas, se eu não me erro, em 98. Então, a partir disso, a partir do momento que você dedica a tua vida, a tua família, aos teus estudos,
a tua comunidade, você passa a ter um coração missionário, um coração universal, e desperta em ti esse desejo de ser missionário, né? E nós, por vocação, já batizados, no batismo a gente recebe o Espírito Santo que nos envia em missão. A primeira missão é de dar sentido à nossa vida, assumindo os nossos compromissos batismais. E assumindo esse compromisso, Deus vai nos moldando para sermos missionários na própria paróquia e além da tua paróquia. O que significa isso? Quando um grupo, uma paróquia, passa anos e anos vendo as mesmas caras, está perdendo a sua dimensão missionária. Então, quando isso acontece conosco, a gente tem que se perguntar, é necessário ir além daquelas caras, além daqueles ambientes, nas periferias da comunidade, não ficar só no centro, como diz Papa Francisco, uma igreja em saída, que vai à busca das pessoas. Uma citação de Francisco que sempre tem me ajudado, que ele disse: eu prefiro uma igreja lameada, cheia de lama, uma igreja suada, cheia de suor, que vai ao encontro das pessoas, do que uma igreja fechada em si mesmo, na sacristia, nas suas celebrações. E a própria missa, no final da missa, o sacerdote diz: vai em paz, o Senhor vos acompanha. É um mandato missionário, é um envio missionário, de viver essa experiência da missa no meu trabalho, na minha família, no meu cotidiano. Isso também é uma ação missionária, né? E eu, às vezes, digo, a missa não termina aqui, ela continua na nossa vida, né? Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Então, já a conclusão da missa é um envio missionário. As pessoas perguntam para mim: mas você é amazonense e foi para a África enquanto o Amazonas está precisando de padre, né? Aí eu disse: é verdade, porém quem me chamou foi Deus. Pergunta para ele por que eu tenho essa vocação. Mas tem uma citação bíblica também que me ajuda muito, e a outra é uma citação de um sino, direi, de um encontro de bispos aqui da América Latina. A citação bíblica é aquela da viúva que ofereceu no templo tudo aquilo que ela precisava. Ela não ofereceu a sobra. Então nós, missionários e missionárias aqui da Amazônia, mesmo a Amazônia precisando, a Amazônia quer, dada a sua pobreza, para a Ásia, para a África, para a Oceania, né? E eu tenho como testemunho, a partir da minha ordenação em 99, a Diocese de Parintins teve a graça de ordenar 20 padres diocesanos. Significa que se nós nos doamos a Deus, Deus nos retribui também com graças, com bênçãos, né? E a outra citação é Puebla, diz: América Latina é necessário dar da tua pobreza. Nós recebemos tantos missionários, agora é necessário também que nós possamos doar do Brasil, que é o país dito o maior país católico do mundo, né? Que possa dar também missionários. E nós, missionários do PIME, queremos ser esse instrumento nas paróquias, nas comunidades, né? Eu tenho um desejo grande como padre brasileiro, é que todas as paróquias, sobretudo as do PIME, né, tenham o Conselho Missionário Paroquial, o COMIPA, para ajudar a paróquia a ser missionária, né? E tenha também um trabalho com a infância, adolescência e juventude missionária. Porque se a gente fizer isso, a gente vai criando essa mentalidade missionária a partir da infância, do adolescente e dos jovens, ao ponto de um até decidir a ser missionário como a gente, né? Qual a mensagem que você poderia deixar para os jovens sobre a vocação missionária? Nos meus 20 anos de padre, quase 20 anos, eu sempre trabalhei com jovens e adolescentes. Antes de tudo, a primeira mensagem que eu deixo aos jovens e aos adolescentes, né, que aquela mensagem de Papa João Paulo II, numa Jornada Mundial da Juventude, hoje São João Paulo II disse: abri a vossa vida, a porta da vossa vida a Cristo, porque Ele é o verdadeiro amigo que dá sentido à nossa vida, né? E essa abertura acontece através de uma vida de oração cotidiana, da participação à igreja, à missa dominical e de um compromisso dentro da própria comunidade, né? Deixar-se guiar por Cristo.
E depois uma outra frase do Dom Helder Câmara. Ele dizia que o segredo da eterna juventude é dedicar a vida por uma causa, né? Então você jovem, você adolescente, procure ajuda das pessoas adultas, do catequista, do sacerdote, do padre, para lhe ajudar a descobrir qual é o projeto de amor que Deus tem para contigo. Os adolescentes, eles têm direito de fazer um discernimento vocacional. Quando eu falo discernimento vocacional, não quero dizer que tem que ser padre, todo mundo, nem irmãs, né? Mas é um discernimento que fala de todas as vocações da família, vocação sacerdotal, religiosa, missionária, diocesana, a vocação do leigo comprometido na comunidade, a profissão, né? Então, da minha experiência, acredito eu que a catequese da Crisma poderia ser uma catequese com esse aspecto, direi, né? Ajudar os adolescentes a ter um conhecimento amplo de todas as vocações. Por exemplo, muito prático, né? Eu, se fosse catequista numa paróquia, né, ou pároco, né, 3 encontros por mês seria do texto que prepara a Crisma, mas o quarto eu faria um encontro vocacional, né, convidando um casal para falar da vocação familiar, um padre para falar da vocação sacerdotal, religiosa, missionária ou diocesana, né, uma irmã para falar da vocação religiosa também. Isso poderia ajudar muito o jovem a ter um conhecimento amplo das várias vocações e também um discernimento profissional, né? Por que eu digo isso? Porque a gente encontra muito adultos que foram casados e disseram: se eu tivesse feito um caminho de discernimento, eu poderia até ter sido um padre, né? Ou às vezes a gente encontra um padre: se eu tivesse feito um bom discernimento vocacional, eu poderia ser um pai, né? Que a gente encontra pessoas que abraçaram uma vocação, mas não são felizes, porque faltou, a meu ver, aquele discernimento vocacional, né? Isso que eu desejo aos jovens, né? De não ter medo de colocar-se em jogo, de colocar a própria vida nas mãos de Deus através das pessoas, dos acontecimentos do dia a dia, né? Deus nos fala através dos sinais dos tempos, né? De um acontecimento, de um testemunho, de um retiro, de uma celebração que você participa, né? De uma conversa amiga com o padre, com uma irmã, com um adulto, né? Então é isso, aos adolescentes dizer isso: vocês estão atravessando uma ponte chamada adolescência. Vocês deixaram a infância, essa ponte chamada adolescência vos preparará para a juventude e também a fase adulta. É necessário que nessa ponte sejam conduzidos por Deus, pelas pessoas que amam vocês, né? Para depois vocês serem felizes na fase da juventude, na fase adulta, né? Então essa comunhão com Deus na oração pessoal, comunitária, este compromisso na comunidade, né? E esse deixar-se guiar também pelas pessoas que vos amam, né? E não ter medo do sacrifício, porque o sacrifício nos amadurece, nos faz pessoas mais maduras, né? Então é isso, nós estamos vivendo numa sociedade muito... Papa Francisco disse que é uma sociedade descartável, né? Onde o descartável usa e joga, né? Então esses meios de comunicação que a gente usa pode ser servido como é agora, está sendo bem servido, né? A gente está usando desse instrumento. Mas o WhatsApp, por exemplo, hoje está criando uma sociedade de pessoas ansiosas. Eles querem a resposta logo, né? Então é necessário também ter um período de espera, de oração, né? Uma vocação, ela não se improvisa. A vocação, ela é cultivada, despertada, acompanhada, cultivada, rezada, para depois ser decidida, né? Então é essa mensagem que deixo aos jovens da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, não só, mas também de todo o Brasil. Nós estamos aqui para ajudar, né? Aqui no PIME nós temos no Brasil alguns padres que foram destinados para trabalhar com a juventude. O próprio Padre Brás, que está aí com vocês, né? Tem essa missão, né? De fazer esse discernimento, né?
É isso. Então não tenham medo, né, de abraçar também a vocação missionária. Se alguém quiser fazer parte da nossa família, será bem-vinda. A missão é feita com os pés dos que partem, né, nós que partimos, pessoas leigas também que partem conosco, não por toda a vida, mas por um período do tempo. Eu na Guiné-Bissau acolhi pessoas profissionais, médicos, professores, agrônomos, que dedicam um período da sua vida na missão, né? E se alguém quiser, quando eu voltar para a Guiné, né, fazer isso com a gente acolhe. A missão é feita com os pés dos que partem, com os joelhos dos que rezam, rezem pelas vocações missionárias, religiosas, sacerdotais, matrimoniais, né? Sobretudo nesse mês dedicado às vocações, né? E a missão também é feita com as mãos dos que ajudam. Nós na África, na Ásia, precisamos também de uma ajuda financeira das paróquias para construir escolas, poços de água, para dar o mínimo necessário para as pessoas viverem, né? Então é isso, meu abraço a todos, muito obrigado, e que Deus vos abençoe, e rezem por mim que eu rezo por vocês.